Queria começar agradecendo a oportunidade e a confiança em me depositar. Espero ser digno de tal e que a gente possa refletir um pouquinho hoje sobre essa passagem. Muito obrigado. Que é o encontro de Paulo com Jesus, né? O primeiro encontro dele com Jesus. E para a gente começar refletindo, eu queria que vocês pensassem. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês podem responder mentalmente. Eu queria que vocês pensassem da sua história de vida até hoje. O que você já conquistou na vida? Cada um aqui tem uma história diferente, tem sua trajetória nessa vida. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o que você já tem, sobre o que você já conquistou. Em seguida, pense naquilo que você ainda quer conquistar. O que é que ainda te falta? Quais são as suas esperanças e desejos? O que é que você quer do futuro? E com tudo isso, eu queria que você pensasse nesse conjunto, se você é feliz, se você poderia se considerar uma pessoa feliz pelo que você já tem, pelo que você já conquistou. Se tudo isso que você já caminhou, essa estrada que você já caminhou até aqui, até o momento, lhe faz feliz. E agora eu queria que você pensasse nas respostas que você se deu. E eu queria que você pensasse agora do que você respondeu, quantas dessas respostas estava incluído algo material? Do que você respondeu, o que é que você colocou do que você já conquistou como algo material? Como, por exemplo, sua casa, seu carro, sua moto, ou seja lá o que for que você tem. Quanto disso é material? O que você acha que você já conquistou hoje? Quanto disso é material? Porque nossa reflexão é exatamente sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre essa conquista, sobre exatamente a caminhada que nos leva e nos aproxima de Deus. E aí, trazendo um exemplo de um homem, havia um homem, mais ou menos dos seus 30 e poucos anos, ele teve a melhor educação que o dinheiro podia comprar no seu tempo. Digamos que hoje ele teria estudado na melhor universidade do Brasil ou na melhor do mundo, em Harvard, por exemplo. E ele era um atleta, ele teve a melhor educação, ele tinha muito dinheiro, ele chamava a atenção pela sua liderança e pela maneira dele se colocar perante os outros, a maneira como ele lidava com as situações, e em toda discussão ele sempre tomava a frente, ele sempre resolvia os dilemas. Era um homem muito religioso, de uma fé muito fervorosa, e aí ele encontrou uma jovem que era a mulher perfeita para ele. Era assim, ela lhe completava, ela entendia sua maneira de ser e ela o apoiava em tudo. Mas mesmo assim, ele não era feliz. Ele tinha dinheiro, tinha beleza, tinha fama e tinha poder. Ou seja, na nossa sociedade de hoje, ele era o cara. Ele tinha tudo que alguém poderia desejar, né? Porque eu queria tudo isso. Quem não queria, né? Pelo nosso apego à matéria, a gente ainda tem esse tipo de desejo. Mesmo assim, ele não tinha felicidade. E aí ele continuou sua trajetória de vida e até que um dia ele teve contato com a mensagem de Deus, com a mensagem de Jesus, mais especificamente. Ele já seguia uma orientação religiosa, só que ele não era cristão ainda. E aí, quando ele conhece essa mensagem de Jesus, esse convite que Jesus faz à transformação e à mudança, você já sabe o que é que acontece com ele, né? Alguém desconfia? Então ele se converte? Ele vira cristão? Não. Pelo contrário. Ele acha a mensagem de Jesus extremamente estranha e ele não acredita nela de início e ele vira o maior perseguidor
que o cristianismo já conheceu no seu nascimento. Diria que um dos maiores até hoje. Já sabem o que eu estou falando, né? Falando de Saulo de Tarso. Então Saulo era esse homem que tinha tudo que queria, tudo que alguém poderia desejar na sua época. Estava sendo preparado para ser um grande líder religioso da religião judaica do seu tempo, como se fosse um presidente do Supremo Tribunal na nossa sociedade. E mesmo assim, ele, quando conhece o cristianismo, ele fica muito revoltado, porque ele acha que aquilo era uma profanação à fé judaica. Então ele assume essa atitude de provar que o cristianismo estava errado, que a mensagem de Jesus estava errada. E aí ele vai à Casa do Caminho, que foi a casa fundada por Pedro, na entrada de Jerusalém. E aí ele vai à Casa do Caminho, que eu diria que, para quem não leu sobre a Casa do Caminho ainda, foi a primeira instituição espírita do mundo, que ela funcionava exatamente como uma casa espírita funciona hoje. Ela tinha, toda noite ela tinha um momento de evangelho, era lida uma mensagem de Jesus e em seguida alguém fazia um comentário sobre ela e quem quisesse poderia debater sobre essa mensagem. Com a diferença que lá também era um hospital, lá também era uma escola, lá era assim, onde acolhia as pessoas que não tinham casa, não tinham lar, que não tinham família, acolhiam os leprosos que naquela época eram relegados da sociedade, ninguém nem olhava para eles, e a Casa do Caminho fazia tudo isso. Então Paulo vai lá, Saulo ainda, vai lá com o intuito de provar que o cristianismo estava errado. E lá, ele chega, na noite que ele chega, quem estava conduzindo os estudos da noite era Estevão. E Saulo debate com Estevão, e Estevão traz argumentos muito fortes e o incomodam ainda mais e deixa Saulo ainda mais revoltado com isso. E aí a revolta de Saulo vira meio que pessoal com isso e ele começa a perseguir Estevão, até que ele consegue prender Estevão e fazer com que ele seja apedrejado. Nesse meio tempo, no dia do apedrejamento, ele leva sua noiva para testemunhar o apedrejamento de Estevão. Era um espetáculo aquilo. E aí, quando ela chega, que vê que aquele Estevão era o irmão dela, que eles tinham separado por alguns motivos há um tempo atrás, e aí ela fica desesperada quando vê o irmão sendo apedrejado. E ela conta para Saulo. Saulo fica ainda mais revoltado por ela ser irmão de um cristão e a abandona. Ou seja, ele não reconhece que aquele foi um erro dele. Ele reconhece que ela está errada por ser irmã de um cristão e a abandona. Nisso, ela se converte também ao cristianismo. Ela conhece Ananias, que era um outro cristão, e ele conversa com ele e ele a converte. E aí eles passam alguns anos separados, e aí quando o arrependimento finalmente bate a porta do seu coração, e ele volta para se reconciliar com Abigail, sua noiva. Só que quando chega lá, ela está morrendo, ela está em estado terminal com tuberculose. E aí ela morre. E aí ele, sabendo que ela agora era cristã, ele fica ainda mais revoltado e vai à caça do homem que a converteu, no caso Ananias. E aí, finalmente, ele vai a Damasco. Ele junta a expedição e vai a Damasco. E nesse caminho de Damasco, ele se pergunta muito, e ele pode refletir muito, porque eles atravessam o deserto, e nessa caminhada ele se questiona muito por que os cristãos eles apresentavam uma paz de espírito que ele não conhecia. Por que ele não tinha paz, mesmo tendo tudo? Por que ele não tinha felicidade, mesmo tendo tudo? Mesmo tendo Deus ao seu lado, ele não conseguia ser feliz. E aí ele ficava se perguntando o que lhe faltava. E aí eu queria ler um trechinho aqui que Emmanuel descreve no livro Paulo e Estevão, sobre esse momento de Paulo, que ele diz o seguinte: a verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Não obstante, a conquista e gozo
de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados de sua época. Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhes bastar a sede devoradora. Ou seja, ele conhecia a verdade para ele, mas isso ainda não era suficiente. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. E aí a gente pensa um pouquinho sobre esse Saulo, essa criatura que tinha um extremo conhecimento, mas que ele não conseguia encontrar paz, porque lhe faltava alguma coisa que a gente conhece bem no Espiritismo. São as duas asas que levam à doutrina: a sabedoria, o conhecimento e o amor. Não se pode voar com uma asa só. Então, os cristãos da época já conheciam isso, já conseguiam sentir esse amor. E Saulo ainda não. E era isso que ele buscava, mas ele não sabia disso ainda. E aí, quando ele chega às portas de Damasco, finalmente, naquele momento que ele estava extremamente desconfortável consigo mesmo, ele tem aquela visão que eu acho que todo mundo já conhece, que finalmente ele vê Jesus, ele vê uma luz que o ofusca, ele cai do cavalo, vê Jesus, e aí Jesus se aproxima dele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque aí ele sente que aquilo era o Senhor. E aí Jesus fala: eu sou Jesus. E finalmente ele fala: Senhor, que queres que eu faça? E aí seria mais ou menos como a gente diz hoje, que já está dentro de Jesus, mas que a ficha dele caiu. Finalmente, nesse momento da sua vida, ele consegue perceber que o caminho que ele estava trilhando não era um caminho correto. Por mais que ele acreditasse antes que fosse, mas ele percebe que esse caminho não o conduziria ao que ele esperava e ao que ele buscava. E aí, trazendo para a nossa realidade, eu pergunto: os caminhos que a gente trilha hoje, a nossa conduta de vida, tudo que a gente faz, é aquilo que vocês acham que a gente vai chegar à felicidade por esse caminho? Esse caminho que cada um trilha, que cada um busca, com nossos erros e acertos, é o caminho que vocês acham que vão conduzir vocês à proximidade com Deus, a sentir essa presença de Jesus perto da gente? Porque essa é a verdadeira busca. Essa era a busca de Paulo, eu acho que essa é a nossa busca. E aí, quando ele se levanta desse momento, que ele fica cego, ele entra em Damasco com a sua equipe, e aí eles o abandonam em uma hospedaria, porque dizem que ele ficou louco. Ele conta que viu Jesus, e aí todo mundo acha que ele enlouqueceu, e deixam ele lá. E aí ele passa 3 dias e finalmente Jesus manda Ananias, o homem que ele tinha ido perseguir, para restituir sua visão e reconduzi-lo. E aí Ananias vai lá e diz: Paulo, eu vim te ajudar. Aquela experiência que você teve na entrada da cidade realmente foi verdadeira. E aí ele viu que ele não estava louco, ele viu que realmente ele viu Jesus. E aí, a partir de então, ele começa a querer pregar o evangelho, ele se converte ao cristianismo. Só que, como ele tinha um espírito muito afoito, ele começa a falar e as pessoas não entendem porque aquele homem que 2 dias atrás era um grande perseguidor, agora estava falando de Jesus. Até os próprios cristãos se assustam com isso. E quando ele volta para Jerusalém, ele é desprezado, ele é tido como louco, como alucinado, e todo mundo diz que ele está pirado, e aí ele é desprezado por isso. Então ele fica meio sem rumo, porque a família dele o abandona, a mãe dele, por causa disso, adoece e morre. Os seus companheiros, que antes eram seus parceiros
na religião, também o abandona. E ele fica sem rumo. Ele vai à casa do caminho procurar abrigo, e ele também não consegue abrigo lá, porque por todas as atitudes que ele tinha tido, Pedro disse que não era o momento dele ficar lá. E aí ele volta e vai procurar seu professor, que foi o homem que o educou, Gamaliel. E Gamaliel o recomenda que ele deveria passar um tempo em reflexão. E o orienta a ir para o deserto, trabalhar numa tenda com uma equipe do irmão de Gamaliel. E aí, chegando lá, no deserto, ele vai aprender a ser tecelão. Ele chega lá no primeiro dia, ele vê que as pessoas que lá estavam também eram cristãs. E aí ele conhece Áquila e Prisca. E aí no evangelho ele pergunta: vocês estão fazendo, como vocês vieram parar aqui? A gente saiu fugido porque Saulo de Tarso mandou matar o pai de Áquila. E aí ele se depara com aquilo e ele fica muito culpado. E aí eles tinham medo de Saulo. E aí Saulo passa 3 anos lá estudando o evangelho, trabalhando e se reeducando como pessoa e cidadão. E só no final de 3 anos ele chega para o casal e conta que ele, aquele Saulo que conviveu durante todo esse tempo com ele, era Saulo de Tarso. Eles então o perdoam, e aí a gente vê que seria mais ou menos nas portas de Damasco, seria o primeiro contato de Saulo com uma experiência cristã mais profunda. Seria a primeira gota de caridade de Jesus sobre a vida de Paulo. E esse segundo momento, com Áquila e Prisca, quando ele recebe esse perdão, seria o segundo ato de caridade na vida de Paulo. E aí ele prossegue, e aí quando ele sai do deserto, ele vai procurar o seu pai, ele volta a Tarso e vai se reconciliar com o pai. O pai o recebe achando que ele voltou para reassumir seu lugar, só que ele diz: não, eu vim só lhe pedir perdão, mas minha convicção, minha fé continua inabalada. Então o pai o deserda e o põe de casa para fora. Ele então sai extremamente desesperado, ele caminha até fora da cidade, senta em uma árvore, sem rumo, sem saber o que fazer. E aí ele faz uma prece, e nessa prece ele entra em transe e ele recebe a visita de Estevão, o homem que ele fez ser apedrejado, e Abigail, sua noiva, os irmãos. E aí, esse trecho do livro, Emmanuel descreve da seguinte maneira: para Estevão, ele fora verdugo cruel, para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitia o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhasse com desvelo e dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova feição de harmonia e beleza eterna. Ou seja, quando ele tinha tudo, ele não era feliz. E aí ele perde aquele tudo que ele tinha, e aí ele não tem felicidade, mas ele começa a encontrar paz de espírito. Ele começa a se encontrar. Eu diria que ele começa a virar Paulo nesse momento. E na conversa com Abigail, ela dá um exemplo de 4 atitudes para ele que conduziriam sua existência até o final. Daí então, Estevão conversa com ele e diz: olha, daqui por diante eu sou seu mentor. Jesus me designou para ser seu mentor espiritual. Eu vou estar com você sempre. E Abigail, e ele perguntando na conversa com ela, ele pergunta para ela o que ele deveria fazer para ter mais compreensão da vida. E ela fala: ama. Para se aproximar mais de Jesus. E ela diz: trabalha. E quando ele estiver desanimado e não souber o que fazer, como nesse momento de agora, ela diz: espera. E aqui não é esperar de sentar e esperar, tá, pessoal? É esperar do verbo ter esperança. E contra a incompreensão do mundo,
que ele enfrentar daqui para frente, que seria muita. Ela fala perdoa. Ou seja, ama, trabalha, espera e perdoa. Eu acho que se a gente também colocasse isso com a gente e levasse isso no nosso dia a dia, quantas vezes a gente não poderia dar bons exemplos, né? E aí, a partir de então, ele vai passar mais alguns anos trabalhando. Ele volta para a Casa do Caminho e fica lá trabalhando como assistente. Ele ainda não é o Saulo que prega, não é o apóstolo dos gentios, não é o Saulo que escreveu a mensagem de início, nem a mensagem que eu vou ler daqui a pouco. Não é o Paulo, desculpa. Ele ainda é Saulo. Ele aqui vai trabalhar 4 anos, caladinho, curando feridas, enxugando lágrimas, ouvindo, auxiliando. Ou seja, ele passa 7 anos em reclusão de trabalho para finalmente se encontrar. E aí ele diz: Saulo havia aprendido a esperar. Na comunidade, preferia os labores mais simples. Sentia-se bem atendendo aos doentes numerosos. Recordava Simão Pedro, que era o líder desse trabalho que ele fazia. Procurava cumprir os novos deveres na pauta da bondade despretensiosa, embora imprimisse sempre os traços de sua sinceridade e franqueza. E aí, vendo essa trajetória de Paulo até aqui, esses 7 anos, e trazendo um paralelo para a nossa vida, a gente pensa o seguinte: eu achei curioso quando eu estava refletindo sobre isso, porque geralmente, quando a gente é mais jovem, a gente gasta muita energia, agora muita energia mesmo, buscando o nosso caminho na vida. E a gente quebra a cara muitas vezes nessa busca. E finalmente, em algum momento, quando você consegue encontrar o seu caminho, que você sabe, não, agora eu estou encaminhado, o que eu quero é isso aqui para a minha vida. A gente percebe que toda aquela energia que a gente tinha gastado antes, todos aqueles erros que a gente cometeu, poderia não ter acontecido, porque o caminho era mais simples do que o que a gente acha, mas sem ele também a gente não conseguiria caminhar. É aquela coisa, para que o homem novo possa surgir, o homem velho tem que morrer. Não diria morrer, mas ele tem que se diminuir dentro da gente. Porque, sobre esse exemplo, o homem novo é o jovem. O homem velho é o jovem, que acha que sabe tudo e pode tudo. E o homem novo é o homem maduro que já se descobriu, que já se encontrou na vida, já encontrou a mensagem. Os erros de Saulo, os erros de Saulo foram essenciais para que ele finalmente se tornasse Paulo, que ele pudesse se transformar. E a caridade que ele recebeu foi essencial, porque a gente sempre olha para Paulo como... Ele tem até, assim, é famoso, a gente vai ler aqui um pouquinho, sobre ele falando sobre caridade. Mas para que ele pudesse falar sobre caridade, ele recebeu muita caridade. Lembra do ama, trabalha, espera e perdoa? Foi o exercício dele durante esse tempo. Durante esse tempo que ele ficou, até ele o Saulo assumir. Porque, assim, não é possível o homem novo surgir sem a caridade, sem o amor de Deus, tá? Assim, se a gente busca a transformação, se a gente busca nosso caminho de caminhar para Jesus, de buscar a felicidade, e não a felicidade, essa felicidade que a gente pensou no início, essa felicidade de ter um carro, ter uma casa, não. Isso é importante porque traz conforto, mas é a felicidade verdadeira. Aquela felicidade de você toda noite dormir, independente dos problemas que você tenha, que todo mundo vai ter sempre. Mas você ter a consciência tranquila de que você está fazendo a coisa certa, de que você não está agindo contra o seu irmão. É aquela coisa do amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente conseguir finalmente entender isso, a gente vai estar caminhando. A gente vai entender o sentido da caridade. Porque é mais ou menos aquela coisa que está no Evangelho de Marcos, né? Lá no capítulo 10, versículo 17. Do jovem rico que se aproximou de Jesus
e que seguia todos os mandamentos da sua época, mas ele dizia: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar o reino do céu? Porque ele fazia de tudo, mais ou menos como Paulo. E aí Jesus responde: para conseguir, Jesus olhou para ele: só uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. E Paulo conseguiu fazer isso. Agora já Paulo, ele conseguiu se desprender de tudo que ele tinha, até a família. Ele perdeu até a família. Foi preciso que ele perdesse até a família para ele conseguir se encontrar e seguir Jesus verdadeiramente. E aqui eu não estou fazendo uma apologia de que a gente tem que vender tudo que a gente tem, de que a gente não deve ter bens materiais ou não deve batalhar honestamente para melhorar de vida. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que isso é secundário. Porque se você conquistar tudo isso, se você conseguir criar um negócio aqui, ter muita grana e ficar muito rico, talvez mesmo assim você não seja feliz. Porque se fosse assim, a gente não via tanta gente rica frustrada, tanta gente rica que se suicida, tanta gente rica que não tem felicidade, que vive no desespero. Que aí coloca todo o seu conceito de felicidade em coisas. É no ter e não no ser. E é esse o caminho que a gente precisa entender. Como Paulo entendeu, esse é o convite de Jesus. E quando a gente conseguir entender isso, é a gente chegar e se colocar: Senhor, o que queres que eu faça? O que é que eu posso fazer? Porque se você se olhar direitinho para a sua vida e você se perguntar, todos os dias você recebe um convite de Jesus, como Paulo recebeu. Não precisa que ele apareça aqui, se materialize aqui, pum, Jesus vem aqui e diga: meus filhos, pelo amor de Deus, vamos lá. Não. Mas todo dia, todo santo dia, você tem uma oportunidade de ajudar alguém, de auxiliar alguém, de olhar para alguém, verdadeiramente dizer: eu te amo, pedir desculpa, de perdoar, pedir desculpa sinceramente por algum erro que a gente cometeu. Todo dia a gente tem a oportunidade de passar por uma pessoa que a gente conhece e dizer: boa noite, meu irmão, tudo bem? E se ele disser não tá, a gente ter o tempo e ter a disponibilidade para ouvir e ajudar. Porque isso também é caridade. Entendeu? Todo dia, toda hora em nosso lar, a gente tem uma oportunidade de não responder uma pessoa com uma educação, porque geralmente no lar que a gente mais faz isso, com as pessoas que a gente mais ama, são as pessoas que a gente mais machuca. E todo dia a gente tem essa oportunidade de fazer diferente. Não tem? A gente só precisa olhar para ela. A gente só precisa estar atento, porque Jesus, ele não vai se materializar para você e falar com você diretamente, mas ele vai colocar alguém que está precisando de ajuda, para que você possa ajudar. Ele vai botar alguém para lhe testar em algum ponto que você está tentando melhorar, para ver se você está conseguindo caminhar. É assim que ele faz, é assim que acontece. Porque se a gente for ficar esperando esse momento, pode ser que ele aconteça. Pode ser que nessa vida ele não aconteça, pode ser que ele aconteça, mas é mais difícil, né? É mais ou menos a história do homem que começou enchente na cidade, ele tinha muita fé, subiu para o teto da casa e começou a rezar e pedir ajuda a Deus, para que Deus o tirasse dali. Aí passa o cara numa boia e diz: ei, vamos! Aí ele: não, Jesus vai me tirar daqui. E continua a água subindo. Passa o cara num barquinho remando: vamos! Ele: não, Jesus vai mandar o meu resgate. Passa o cara num jet ski: vamos! Ele diz: não, eu vou dar água só. Vai, quando ele chega no céu, faz: mas Deus, eu sou um homem de tanta fé e o Senhor não me salvou. Ele disse: eu mandei 3 oportunidades para você, não foi nenhuma, meu amigo. Não posso fazer nada. E aí, quando Saulo finalmente ele se transforma em Paulo e ele compreende tudo isso, ele escreve a gente até leu um trecho no início da carta aos Coríntios, mais na frente ele vai dizer o seguinte: o amor, e é desse amor que a gente está falando, e não é daquele amor homem e mulher, mas o amor verdadeiro, o amor fraternal. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses,
não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu era menino, quando eu era Saulo, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Ele tinha atitudes de menino espiritualmente falando. Quando eu me tornei homem, quando eu me tornei Paulo, deixei para trás as coisas de menino. Quando ele se tornou Paulo, que ele se tornou um homem novo, finalmente ele virou homem, digamos assim, espiritualmente falando. Ele conseguiu encontrar a maturidade. E aí a gente estava falando de caridade, agora a gente começou a falar de amor. E qual a diferença entre caridade e amor? Porque até em algumas traduções dessa carta, onde tem amor, está caridade. Mas assim, eu acho que eu vou tentar diferenciar uma coisa da outra. O amor é o sentimento e a caridade é a atitude. O amor é o que você sente. O que você sente, o que eu sinto é o amor. E quando eu dou, quando eu coloco isso em ações, quando eu falo eu te amo, quando eu peço desculpa, quando eu perdoo alguém, isso é caridade. Ou seja, o amor é a potência, é a semente. A caridade é a árvore, é o ato. Então, as duas coisas são uma só. O que diferencia uma da outra é o estado. Enquanto a gente está falando de sentimento, é amor. E quando eu dou a alguém, quando eu me coloco na condição de ajudar, de doar aquilo que eu tenho, que é só aquilo que a gente tem. Por isso, pessoal, no começo eu perguntei o que você tem. Porque tudo que você tem, se alguém aqui pensou em alguma coisa material, eu tenho uma má notícia para vocês. Não é seu não, viu? Porque quando você morrer, fica tudo aí. E pode ser ainda hoje. Chegar, ei, vamos. Não, mas amanhã eu tenho uma reunião, eu tenho um compromisso, eu tenho uma prova, eu tenho um trabalho. Quando chegar, não vai nada, vamos. Fica tudo. Isso. E a gente leva. E o que a gente leva, só o que a gente tem verdadeiramente, é tudo isso que a gente sentiu, tudo isso que a gente viveu. Todo o amor que a gente deu e todo o amor que a gente recebeu. E o que a gente não deu ainda, que a gente dê. E os erros que a gente cometeu, que a gente tenha a humildade de reconhecer e pedir desculpa. Eu sei que, pessoal, é mega difícil isso, é muito difícil. Mas vocês vão ver como é libertador. Porque, sinceramente, eu não conheço ninguém, até hoje, que tenha se arrependido de perdoar alguém. Pelo menos todas as pessoas que eu já conversei hoje, até hoje, já pude indagar sobre essa questão. Eu não conheço ninguém que tenha se arrependido pelo amor que doou. Mesmo que essa pessoa tenha magoado ele. Mas se você perguntar, principalmente para uma mãe, ela vai dizer que faria tudo de novo. Porque a gente vê que nos presídios, as filas maiores que existem para entrar lá e visitar são de mães. Entendeu? Então é um amor incondicional. É mais ou menos isso, sobre isso que a gente está falando. Sobre esse amor que transforma e reforma. É isso que a gente busca. E aí, só para fechar e a gente pensar um pouquinho sobre caridade ainda no nível da ação, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta qual o sentido da verdadeira caridade como entendida por Jesus. Olha a profundidade da pergunta. Caridade, como Jesus a entendia. Qual o sentido dela? Aí a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do outro, perdão das ofensas. Ou seja, benevolência, não julgue, seja bom, não seja mal, seja benevolente, dê o ato da dúvida às pessoas. Indulgência, não julgue o outro, não julgue seu irmão, porque seus erros podem ser maiores que os dele. Porque a gente sempre acha que a gente é perfeito, quer dizer, a gente acha que a gente é perfeito, que não erra com os outros, e espera uma atitude ainda mais perfeita do outro para com a gente. Quando não é assim, quando a gente ainda erra e ainda machuca muito, e quando a gente também é machucado pelo erro dos outros. E aí,
Em filosofia espírita, Miramês comenta a resposta dessa questão da seguinte forma: desfrutamos da vida pela caridade de Deus. Ou seja, se você está vivo, pela caridade de Deus. Pelos valores do amor, pela caridade de Jesus. Em todo o trabalho que fizermos, não esqueçamos da caridade, pois ela ilumina a vida e nos faz viver a plenitude do amor. A benevolência é tão grande que ela se manifesta de modo diferente para cada criatura, de acordo com o seu entendimento. Eis aí a justiça nos caminhos da fraternidade. A caridade, como entendida por Jesus, é solidária, é justa em toda a sua amplitude, é ponderada, para escolher com mais discernimento, é alegria com pureza de sentimento. Ela é o próprio amor querendo nos falar de Deus. Lembra da carta de Paulo? Que o amor não se ira, não perdoa, não se ofende, não espera demasiado. Então, tudo isso. Isso aqui ele completa dizendo, olha, ainda tem a caridade, que ela é Deus nos querendo falar de amor. É o amor de Deus chegando até você. E aí, a gente, quando olha para a vida de Paulo já no final, para a sua história completa, a gente vê como ele conseguiu sentir isso, como ele conseguiu se dedicar a isso. Como ele deixou que o homem novo surgisse e tomasse conta da sua vida. Como ele deixou que todas as dificuldades, todas as dores, todos os sofrimentos que ele enfrentou da porta de Damasco até o final da sua vida, que não, se a gente pensar que foi uma vida fácil, não foi, mas tudo isso que ele passou, todos os apedrejamentos, porque ele ia fundar as igrejas por aí, quando ele terminava de falar, era pedra, meu amigo. E tome pedra. Mais de uma vez ele foi preso e espancado. E mesmo assim ele não desistiu. E hoje em dia a gente nem precisa disso. A gente tem o direito de andar livremente, processar nossa fé livremente, chegar em qualquer lugar e dizer, não, eu sou espírita. Qual a sua orientação religiosa? Eu sou espírita. Tranquilamente. E nem por isso a gente consegue dar passos tão largos. Mas também a gente não precisa se cobrar sobre isso. A gente só precisa entender e pensar que qual o caminho que eu quero trilhar? Como eu quero chegar no final da minha vida? Como eu quero olhar para trás quando eu chegar nos meus últimos dias? Eu quero olhar para trás e o que é que eu quero ver? Como é que eu vou construir essa história? Que não vai acabar quando eu desencarnar, tá, pessoal? Porque quando a gente desencarna é só um capítulo que a gente fecha da nossa existência. Porque a vida continua sempre. E é essa a mensagem que a gente gostaria que todos refletissem. Que a gente possa se colocar todos os dias nas nossas preces e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? O que eu posso fazer para trabalhar verdadeiramente para Ti? Para ser um servo fiel e ajudar meus irmãos que caminham comigo, que são aqueles que eu vou reencarnar e reencarnar e reencarnar e reencarnar, aquelas pessoas que a gente ama. Como é que eu posso ajudar elas verdadeiramente? Quanto eu vou precisar perdoar? E me dá força para perdoar. Me dá mais força ainda para pedir perdão. Para que quando a gente chegue no final da nossa existência, lá no finalzinho, a gente possa fazer como Paulo. Como ele disse no final de sua vida, já não sou eu quem vivo, é Jesus quem vive em mim. Então que a gente possa voltar para casa hoje pensando sobre isso, que Jesus nos abençoe e que possamos fazer como está no Livro dos Espíritos, melhorar um pouquinho mais a cada dia. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Que Deus abençoe a todos.